Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Pá, eu tinha um primo, era primo de quase uma série de malta daqui, que vivia no Brasil, que era o nosso Toninho, brasileiro, António Franco de Matos. Tinhas e temos. Há de vir um dia destes aqui ao E programa. então, nós trocávamos discos, eu mandava-se discos para ele, de música portuguesa, ainda me lembro, já não me lembro o que é que eu mandei para ele, e ele mandava-nos música recente do Brasil. E então mandou-nos um disco de uma banda chamada Blitz. Pá, cá em Portugal não teve propriamente muito sucesso. Não foram esses tipos que morreram de um acidente de avião? Não. Ah, não? Isso foram os Mamonas Assassinos. Pá, os Blitz tinham músicas censuradas no Brasil. Ainda no Brasil, nessa altura, ainda havia... Salve senhoras e senhoras e rapaziada em geral. É isso mesmo, isto é Blitz. Mas atenção que no Brasil, nessa altura, ainda havia uma ditadura e censura. E então nós tivemos aqui em Valdemaceira um disco dos Blitz com a última faixa rasurada com prego ou com uma cena qualquer que no Brasil os gajos riscavam para não se ouvir. E o que é que essa música dizia para ser censurada? Já me lembro-me lá, ajuda-me lá. Não te lembras? Não, era politicamente na altura do regime brasileiro. Pois, eu também já não me liderado lembro. pelo Juscelino Kubitschek. Eia fogo! Vejam bem a cultura que está aqui no ar. Este gajo lê muito. Como é que se chamava, César? Juscelino Kubitschek. Está bem, ok. Tem que ir pesquisar sobre esse senhor. Mas também havia muitas histórias e muitas frases soltas de Valdemaceira, não é? Tu tinhas aí bastantes frases sobre que se diziam e que se dizem. O César tem aqui bastantes. Eu acho que eles já lá foram. Vá lá, Essa é avança boa. com Bom, isso. eu tenho aqui duas que têm a ver com a festa de Valdemaceira. Bom, como toda a gente sabe, nós fazíamos aqui uma festa em honra do nosso padroeiro, São José, não era? E fazíamos reuniões para dar sequência a essa festa, contratávamos os conjuntos. Eu lembro-me dessa que vais contar, que foi dentro da sacristia. Exatamente. Era na altura que nós fazíamos as rifas, que vimos que eram os conjuntos que vinham cá. Normalmente eram sempre os mesmos, 6 Portugal, 6 latinos. Depois, e à terça-feira... Só vieram uma vez. E à terça-feira era o Jaime Ferreira. E depois começaram a ouvir os gajos do campo, que eram os Skylab. Então nessas famosas reuniões, onde nós enrolávamos rifas, não enrolávamos nada, era só rifas mesmo. Exatamente. Então um colega nosso, uma vez, nós tínhamos a nossa precisão, e um colega nosso disse que eu ando aqui a falar há muito tempo, pá, é uma ideia que eu tenho já há muito tempo, pá. Eu nem sei como é que ia dizer isto, pá, mas vocês deviam seguir a minha ideia. Eu acho que este ano a precisão devia de ser em 8. Pá, e a precisão já era em 8. Há 40 anos que a precisão já era em 8. Esta foi. Depois acho que tinha aqui outra relacionada com a festa, mas vou passar a palavra. A festa de Valdemaceira era engraçado. A malta ia polvarolas, não sei o quê. Depois havia sempre era o Nuno, normalmente era o Nuno que ia no Jeep do Chouriça fazer a publicidade dos bailes. E uma vez fomos todos, íamos no Jeep do Chouriça, era um Jeep assim grande, muito velho. Íamos assim para São Martinho, a festa era em agosto, íamos para São Martinho, para Nazaré, para essas terras anunciar a festa, e às vezes era o Cebolinha que falava ao microfone. Pá, e lembro-me uma vez de vir cá um conjunto qualquer de Lisboa, não lembro o nome qual é que era, e há assim uma miúda gira a passar, e o Cebolinha, e hoje festa em Valdemaceira com o conjunto não sei o quê de Lisboa Zona. Era a malta toda da praia a rir.
Pá, então eu já agora, sobre a festa de Valmaceira, não tenho assim tantas histórias, mas como eu vivia na Grande Lisboa, epá, a determinada altura também entrei para a festa e decidimos, epá, que eu e o Jaime Feijão, que vivíamos na Grande Lisboa, epá, estávamos lá perto das grandes figuras, íamos contratar uma banda arrasadora para a festa de Valmaceira. E então eu e o Jaime Feijão, epá, corremos todas as agências de artistas, pá, e conseguimos uma banda brutal. Imaginem quem? Os Ana Cruzes. José Mário Branco a acompanhar a Helena Isabel. Qual deles? O pior, acho que foi das piores. José Mário Branco a acompanhar a Helena Isabel. Lembro como se fosse hoje, Jaime Feijão. Lembro-me que foi na Avenida dos Estados Unidos da América. Exato, fomos contratá-los. Uma agência. José Mário Branco. E em 78 tinha vindo o José Cid ganhar 30 contos em meia hora. E agora recuperámos a festa de Valmaceira, pá, há 2 ou 3 anos, pá, numa wine party, pá, que foi, pá, memorável para muitos de nós. Eu vou contar uma não censurável. Vou contar uma não censurável, que é voltando aos tempos antigos de se ir apanhar as palmeiras. Também era essa que eu tinha. E que apanhou-se as palmeiras que eram cedros, não eram palmeiras, eram cedros do Senhor Jardim, e depois alguém foi lá dizer ao Senhor Jardim, Senhor Jardim, se nos cede ali, se nos deixa ir lá apanhar uns cedros e tal, e ele nesse ano disse, este ano não dava jeito nenhum, não é? E a pessoa que lá foi disse, ai senhor engenheiro, eu acho que eles já lá foram. Isso foi com o Chico Reco. Exatamente. Foi o Chico Reco que disse isso. Chico Reco era um senhor Isto que ia ver porquê? o Caldas e não sabia o resultado, porque adormecia sempre durante o jogo todo. Eu acho que todos vocês conseguem dizer, eu acho que as alcunhas de Valmaceira deliciosas. E eu vou fazer aqui um desafio para cada um de nós dizer as 3 melhores alcunhas que vocês acham de Valmaceira. E eu vou já ficar, já disse há bocado uma, enxadinha, Joaquim da Moca, também era uma boa. Isso era porque se calhar a mãe dele ouvia mal. Se calhar era. A do meu pai pata larga não sabes porque é que era. Cada um de nós dizer três alcunhas. Sabem porque é que o meu pai era o pata larga? Não. O meu pai era o pata larga porque ele, quando era puto, com 12 anos, ia trabalhar para o Zé Gomes para as Caldas. Ia de bicicleta. E ele, tinha pouco jeito para andar de bicicleta, sempre teve. Ia assim com os pés de lado. E então os pés saíam fora dos pedais. E a malta dizia que ele tinha uma pata larga porque saíam fora dos pedais. Mas havia o Bigode de Arame, não é? O Bigode de Arame era qualquer coisa ali ao Jorge Barreto. Avô para aí, não era? O pai não era o avô. É o Menaias, que ninguém sabe muito bem o porquê nem porquê, não é? O Zé Chouriça, Pedro Batatu, Traineira, o Chalana. O Chalana era eu, porque quando eu nasci... Ou em tempos também tinha uma que era o Piruças, não é? O Piruças, pois é. Que era um jogador do Benfica do Hockey O Patins. do Rui Pedro. O Zeca era o Matogal. O nosso tio Sabem porque é que era o era o Matogal? Matogal, porque ele lá em Lisboa, quando estava lá Estava de trabalhar nos serviço no barcos, navio. o gajo para vir para Valmaceira para não fazer nada dizia sempre que tinha que vir para a terra matar o galo e ficou o Matogal. César, deixa-me lá fazer-te aqui introduzir-te. Yeah. Deixa-me introduzir-te. E conta lá aí a história das jarras e da Langas-Pilas. Bem, as jarras e Landaspilders tem muitos que se diga. Não sei se vocês sabem o que são jarras e Landaspilders. O Café de Valmaceira era o sítio onde a malta se juntava para ver desporto. E então, começámos em 1978 o Mundial da Argentina, com o Mário Kempes. Em 82 o Mundial da Espanha, com o italiano. O Paulo Breitner. Não, isso era o inglês. O italiano que marcou os gols. O Paulo Rossi. O Paulo Rossi. Final Itália-Brasil. O Paulo Rossi. 86 com o Laranjito, do mexicano, no México. 82, isso foi em 82. Então, Era. 86 foi no Atenção, México. Bom, atenção que o César foi um programa à televisão de desporto para responder a perguntas. 86, mas 90. perdeu com o Kimmel, que era um médio de União de Leiria alemão. E os Jogos Olímpicos, 84 em Los Angeles, onde o Carlos Lopes ganhou a maratona,
depois 88 em Seul, onde a Rosa Mota ganha a maratona, é verdade, não é? E isto já não é uma história, já lá vou aos Jarras e aos Landerspildes. Isto já não é uma história do meu tempo, mas o Gin conta esta história, ele vai ter a oportunidade de estar aqui a contar as histórias, que foi quando apareceram as repetições na RTP. E então, penso que era o Faustino, que houve um golo, e depois começou as repetições, a dar a repetição do golo, e o Faustino diz assim, outro, igualzinho. Epá, Jarras e Landerspildes, eu tenho a impressão que é do Mundial da Alemanha, onde nós estávamos a ver no café, pá, e é muito simples, não tem graça nenhuma. Jarras são anos e Landerspildes são internacionalizações. Isso são coisas do Gabriel Alves. E então, O por curioso exemplo, disto é que nenhum de nós fazia a ideia do que era aquilo. por exemplo, E o Ma- andámos a dizer aquilo durante muitos de tempo sem perceber o que era. Só mais tarde é que a gente conseguiu perceber o que era realmente. por exemplo, o Meniga tinha, naquela altura, 25 jarras e 78 Landerspildes. E nos Jogos Olímpicos havia um gajo da Jugoslávia que se chamava La Merda. E havia outro que era o Kalina. Number 4 Kalina. Isto era no tempo em que a gente vinha, pronto, éramos adolescentes, jovens adolescentes, e víamos tudo o que era desporto na televisão, não é? À tarde, à noite, os Jogos Olímpicos, aquilo era tudo mamado, dava no Canal 2, a gente via aquilo tudo, não é? Handball, basquete, futebol, todas aquilo dava tudo, não é? Eu lembro, nessa altura, na década de 80, passar manhãs a ver pádel. Eu não queria deixar o João de fora da conversa, mas há aqui um assunto que é capaz de ser engraçado, que diz respeito a nós os quatro, a mim, ao Rui Pedro, ao César e ao Zé Matos, que foi a célebre viagem que nós fizemos à Alemanha em 2006 para ir ver o jogo do Mundial, entre Portugal e o México, e que fomos e viemos de carro, não é? E tem umas histórias curiosas. O Rui Pedro se calhar gosta de contar. Eu já sei qual é que ele vai contar. É sempre aquela que mais me compromete. Não, eu tenho outra que nós estávamos a... Primeiro chegámos a Paris com um brutal garrafão de Palha. 5 litros, daqueles à antiga. E depois em Paris, fomos comer a um sítio que tinha que se passar assim com os tabuleiros. E cada um pedia a sua sandes ou a sua coisa. E depois um pediu uma sandes com fiambre ou com queijo e não sei o quê, e a moça não perguntava nada se era com isto ou se era com aquilo. E quando chega a vez do Rui Pedro, a moça pergunta-lhe qualquer coisa. O gajo tinha perguntado no seu melhor francês ou em inglês. Não, o Jaime disse-me como é que eu devia de perguntar. Era uma sandes mista. E eu chego lá, em francês, no meu melhor francês, que o Jaime tinha explicado na altura, pedi uma sandes mista. Epá, e ela pergunta-me qualquer coisa assim, agora é que ela me lixou. Até ela tinha-me perguntado se era com manteiga ou sem manteiga. Claro, tive que vir ter com o Jaime, e o Jaime lá me desenrascou. Essa viagem foi espetacular. Conhecemos o nosso amigo Vítor da Pia. Não, essa viagem foi uma semana pela Europa fora. E quando depois, na paragem seguinte, ficámos num hotel junto ao aeroporto Schiphol, em Amsterdão, e entrámos os quatro no hotel e o Jaime Feijão, que falava bem línguas estrangeiras, com a recepcionista, e eu, Zé Matos e o Rui Pedro, não percebíamos nada de inglês. Na altura, agora já somos barras. Depois tiraram a quarta classe à noite. Estávamos deliciados a ouvir o Jaime Feijão a falar com a recepcionista, não percebíamos patavina daquilo. Até que a senhora pergunta como é que íamos pagar. E o Jaime diz credit card. E eu e o Rui Pedro, e a credit card, já percebemos. Sempre que nesse hotel foi no dia que nós saímos todos de camisolinha do Eusébio, evocativa de 66, e o Zé Matos sai com o seu perfume António Bandeiras. Foi um sucesso a noite toda. Foi um sucesso tão grande que fomos lá a um bar em Amsterdão, mas um bar normal.
estávamos lá e com aquelas camisolas todas, aquilo eram umas camisolas, estávamos no verão, aquilo era em julho, e as camisolas eram de manga comprida. Porque as camisolas eram uma réplica da camisola que o Eusébio usou no Mundial de 66, assim, de malha quente. E nós os quatro que aquilo, a malta toda, aquilo, nós tínhamos ido ver um Portugal-México, mas na altura Amsterdão estava cheio de portugueses e mexicanos. Epá, e estávamos lá... Mas portugueses equipados éramos só nós. Portugueses equipados éramos só nós, claro. E fomos lá a um restaurante, epá, e depois veio lá uma malta falar connosco, por acaso umas miúdas lá de Amsterdão, não sei o quê. E elas a falar, e nós lá, claro, o Jaime era quem falava mais, porque era quem falava inglês, eu, o Matos, o César também, pronto. Agora eu e o Matos ouvíamos. Quando vimos que elas foram embora, tentámos perceber porquê. Perguntámos ao Jaime. O Jaime diz que começou a contar histórias do Dom Afonso Henriques, da história de Portugal. Epá, ela... O Rui Pedro adora comprometer-me com esta história, mas a história não é bem assim. Mas eu não posso contar porque é que foi isso. Exato, está tudo prescrito. Mas já está prescrito, também é verdade. Mas Mas a história... aí a história, o Rui Pedro é espetacular, porque um português, desenrasca-se a qualquer lado. E então, nós estávamos lá todos sentadinhos e a empregada vem. É verdade, isso é uma coisa que me ficou marcada. E o Rui Pedro, desculpe, podia-me trazer palitos. E não é que ela trouxe palitos. Isto é o mais verídico que pode haver. Não falha aqui nada. E depois, o jogo era em Gelsenkirchen, no meu melhor alemão, que não sei falar, e andámos lá à procura. O nosso GPS na altura era o Zé Matos, que só nos perdemos quando ele adormeceu. Quando íamos para o hotel, os holandeses acho que dizem Schiphol. Íamos para o hotel e o Zé Matos adormeceu e nós perdemos, andámos para aí 1h30 à procura do hotel. A gente bem que viu o hotel lá ao fundo, mas como é que se vai para lá? Que aquilo era uma coisa complicadíssima. Depois ele acordou e disse assim, então, é aqui por esta estrada. Pronto, fomos para aquela estrada, chegámos lá no instante. Mas chegamos a Gelsenkirchen e andávamos lá a ver a cidade, não tem graça nenhuma. Paramos num semáforo e eu começo a meter conversa com o senhor que estava no carro ao nosso lado, que era o senhor Pedro, agora não me recordo o nome, sei que ele foi jogador do Sporting, era defesa esquerdo, e o senhor de vez em quando ia à televisão. E eu conhecia a cara dele, e eu comecei a meter conversa com o homem a falar comigo, rapazes, como é que estão? Tenham cuidado com os carros e coisas, porque isto às vezes é perigoso, vocês tenham cuidado e tal. E estes três olharam para mim pensando, mas quem é o homem, pá? Então é o senhor Pedro, que jogou no Sporting, vai à televisão. Realmente é uma falta de cultura geral que vocês têm, pá. Uma coisa que não tem explicação. Eu também não me lembro, mas lembro-me de virmos a sair do estádio e vir à nossa frente o dono da Sport TV. Isso é uma grande história. O dono da Sport TV, que era o Joaquim Oliveira, vinha à nossa frente e eu viro-me assim já não lembro se foi eu para o César ou o César para mim. Então lá, ainda tens aquela box da Sport TV pirata. E ele diz assim muito alto, sim, que eu não dou dinheiro a chulos. E o homem vira-se para trás a olhar para nós. Pedro Gomes, faça-se justiça. Mas nessa viagem também tivemos no final a tirar umas fotografias com o Zé Augusto, campeão europeu para o Benfica, com duas imigrantes portuguesas, que ainda hoje tenho a fotografia delas. E às vezes, quando quer ver uma cara bonita, vou lá ver a fotografia. Foi uma senhora, quando marcámos o golo ao México, ela abraçou-se a ti e o marido olhar para ti. Não, na história não é assim. Abraçou-se a ti. Ao César. Ao César. E isso há provas disso. E o marido estava lá com uma cara muito aborrecida, porque não achou muita graça, porque a senhora desceu para aí uns 10 degraus para se vir abraçar ao César. A gente não percebeu bem porquê. Olha que esta ainda não prescreveu. E depois, quando vinhamos a sair, estava o teu colega a fazer a reportagem para a RTP. O meu amigo Pedro Martins estava, sim senhor, que trabalhou na RTP e ainda fez uma entrevista. E fomos falar com ele e ficámos bem vistos, estava toda a gente a olhar. Depois daí fomos ao Fan Zone, conhecemos o Vitor da Pia, tirámos fotografias com umas meninas mexicanas, ao César calhou a mais feia, e pronto, e depois fomos para Eindhoven, foi o nosso quartel-general nesses dias, e daí para Portugal, porque o Zé Tó tinha que vir trabalhar. Não, quando nós chegámos a Eindhoven, nesse dia,
já tivemos mais cuidado a sair com as camisolas. Porquê? Porque já se sabia que nos oitavos de final nos ia calhar a Holanda. E já estávamos a ser olhados de lado naqueles bares, é verdade. Não, e é só recordar a viagem para cá. Nós, fizemos de Eindhoven direto a Valmaceira. Não é para todos, é? Yeah. E então, o que é que nós tínhamos combinado? Havia duplas. Acho que era o Jaime e o César Lourenço, o Jaime e o Rui Pedro, e o Zé Matos e o César a conduzir. O que é que nós combinámos? Quem não está na dupla da condução pode dormir. Quem está a conduzir, o parceiro do lado não pode adormecer. E lembro perfeitamente, vínhamos para ali na zona de Pamplona, caminho para cá, o Jaime a conduzir e o Rui Pedro perdido a dormir, encostado ao lado. Estás a ver? Que eu acordei e fiquei preocupadíssimo. Mas eu lembro-me que depois a entrar em Portugal arriei, não aguentei e tive de pedir para ser substituído. A gente fazia 300 km cada um e eu não aguentei fazer os 300 km. Mas lembro-me que para lá... Sem GPS. Não, era os Zé Matos. O GPS era os Zé Matos. Mas lembro-me que para lá, nós saímos de Valmaceira, eram por aí umas 4 e tal da tarde, e levávamos uns farnéis fantásticos, todos feitos pelas nossas mulheres da altura, pelas nossas mães. Levávamos uns belos farnéis e combinámos, vamos andando e depois paramos para comer. A primeira paragem foi em Santarém. Em Santarém. Ou seja, fizemos 35 km e parámos para comer. Fizemos logo um piquenique. Lembro que fomos num Renault Megane alugado a meia empresa do Algarve, que o Zé Matos conhecia, tínhamos conhecimentos no Algarve, e fomos no Renault Megane. E como já foi dito aqui, cada um conduzia 300 km, penso eu. E eu penso que ali em Espanha fomos fotografados umas 10 ou 15 vezes. Em França. Em França. Fotografados pelos radares Mas da polícia. o tipo fotografado foi sempre o mesmo. Era sempre o mesmo fotógrafo. E depois o gajo que ia ao lado dele dizia assim, bolas, nem tive tempo para me pentear, pá. Eu só sei que ficámos mais descansados. Eu lembro perfeitamente de termos chegado a uma estação de serviço e um camionista, nós dissemos, chefe, fartaram-se de tirar fotografias, nós daqui para lá, vocês, o carro é que é português, é matrícula portuguesa, não, a multa nunca mais chega e nunca mais chegou. Também fizemos uma viagem às 24 horas de Le Mans, às 24 heures de Le Mans. Vocês nenhum foi? Quem é que foi? Eu quando falo francês... Quando... O Nuno e o teu irmão. Pois foi. Então pronto, não fica bem, fica para o de fora. Mas lembro só uma pequena frase do Palé quando vê numa relote a dizer cold drinks. O Palé... eu quero uma Schweppes, eu quero uma cerveja, eu quero um cold drink. Eu queria só restar aqui que o Zé Matos, quando fala francês, fecha os olhos. Quando disse 24 heures de Le Mans, fechou os olhos. E mais histórias aqui da Terra? Lembram-se de mais alguma coisa que a gente possa contar ou não? Eu lembro. Então. Já contei em off de outra vez a história do fatalista. Querem que eu conte? Pois. Acho que deves contar. Talvez com mais ritmo um bocadinho. Então é assim, agora vou contar com mais ritmo. Quando nós tínhamos à volta de 8, 9, 10 anos, em Valmaceira não havia nada para fazer. Não havia Playstation, telemóveis, não havia televisão praticamente. Havia outras coisas para fazer. Sim, e a malta dessa idade passávamos o dia todo na rua. Na Rua da Padaria, que todos conhecem, não é? Que infelizmente fechou há uns meses. Fechou a Rua da Padaria? A padaria que fechou. E então, a malta do Casal da Sobreira, que era essa zona, vivia uma série de malta de miúdos novos, estás a ver, dessa idade. E então tínhamos um parceiro que tinha pouco jeito para mandar pedras. E então nós combinámos assim, vamos todos mandar pedras à parede da padaria, claro, sem partir vidro nenhum. Eu mandava, o Fofas mandava, o Seta mandava, ninguém acertava num vidro. Claro, tínhamos o nosso fatalista, que à primeira pedra, logo, partiu o vidro do canto superior direito da janela da padaria.
E porquê o fatalista? Viste o pormenor do canto superior direito. Porque, sim, porque lembro-me, foi o vida do canto superior direito. E porquê o fatalista? Pá, porque esse nosso amigo, conterrâneo, pá, tinha azar nas cenas todas que fazia. Por exemplo, nós íamos na escola de primária de Valmaceira, que vocês todos frequentaram, tinha uma nespreira enorme. Escola não é? de Anos Pereira. A escola da Nespreira. E então a malta, pá, que não tinha nada que fazer, agarrávamos em pedras, ficavam 2 ou 3 de um lado, 2 ou 3 do outro, e mandávamos pedras por cima da Nespreira, epá, e todos nos desviávamos das pedras. Claro, naquela cena de mandar as pedras, começámos a ouvir alguém a chorar. Claro, o fatalista levou com pedra na cabeça, deitava sangue, a brava abriu a cabeça e tal. Íamos todos para o casal da Sobreira, com ele, a escorrer sangue. E a mãe dizia, lá veio o fatalista outra vez, e tal. Só para terminar a parte do fatalista, epá... Não vais identificar o fatalista. Não, Ok. toda a gente sabe quem é. E então, epá, esta... Exatamente, vocês sabem o que eu estou a dizer. E então, outra das cenas que nós fizemos do fatalista, íamos apanhar ninhos de melro. Pá, a maioria das pessoas não sabem que os ninhos de melro são feitos de barro. Ok? E aquilo depois de seco, pá, fica uma argamassa pesada. E nessa altura, a Estrada Nacional número 8, que atravessa a nossa linda localidade, pá, passavam muito poucos carros. De vez em quando lá passava um carro. E o que é que nós fazíamos? Apanhávamos os ninhos de melro e mandávamos para a estrada para o ninho se desfazer no alcatrão. Epá, e mandávamos na boa, não passava carro nenhum, até que o fatalista, claro, mandou o seu ninho de melro, veio um carro, partiu o vidro do carro. Fomos todos a correr, epá, lembro perfeitamente disto. Fomos todos a correr para o casal de Sobreira, cada um para a sua casa. Durante 2 dias não saímos à rua, porque andava a polícia, pensávamos nós que a polícia andava à procura de quem tinha mandado aquilo. Portanto, imaginem o que era o azar deste nosso amigo fatalista. Também devias contar aqui aquela história quando uma vez foste atacado por um leão. Epá. Um leão? Eu não queria chegar assim tão longe, mas pronto, epá. Isso foi uma vez que eu caí, que eu subi à Nespreira, armado e artista, caí lá de cima e fiquei preso por um ramo aqui por baixo da mama. Acho que ainda hoje se nota o arranhão do tronco, não é? Então, durante anos, epá, nos meus primeiros namoricos, na praia, tirava a t-shirt e mostrava assim, olha aqui, isto que está aqui foi um leão que me atacou. O gajo arranhou-me todo, mas eu matei o leão. Epá, saía-me muito bem, estás a ver? Estava-me aqui a lembrar. Quantas, ainda contas mais uma. Ainda tens que contar a do Venceslau. Não, Essa epá, é essa não célebre. eu acho que não fui eu que assisti. Isto é mais do Menaias, tenho a impressão. Foste, eu lembro-me bem. Epá, isto não sei se isto é verdade. Eu conto, porque ele está sempre a negar esta história, mas esta história é pura das verdades. Aqui o nosso restaurante era um restaurante na altura, a Manjedoura, era um restaurante com alguma fama. Comia-se bem, era um restaurante que servia muito bem. E uma vez, na altura das corridas de ciclismo, havia as voltas à gafa no Bombarral. E parou aqui uma equipa, não sei já que equipa era, mas sei que trazia um dos ciclistas, era o Venceslau Fernandes, figura mítica do ciclismo mundial, depois pai da Vanessa Fernandes, que foi triatleta. E aquilo naquela altura as coisas faziam-se de forma diferente. Eu lembro-me perfeitamente de uma coisa que eu achei estranhíssimo, que era os ciclistas metiam um bife nos calções para servir de amortecimento aos bancos, aos selins, e para manter as pernas mais ou menos frescas e úmidas. E isso foi uma coisa que eu registrei. Mas a história fantástica é que o Venceslau Fernandes, a seguir ao almoço, deve-lhe ter dado vontade, e foi à nossa sarrada, ali mesmo em frente, ao café, ao restaurante, fazer a sua necessidade fisiológica, número 2. E o Zé Matos, na altura, ele está sempre a negar a história, mas é verdade, foi a casa buscar uma caixa de sapatos e guardou, isto só tem uma palavra, guardou o cagalhão do Venceslau. E o cagalhão esteve lá em casa dele ainda durante alguns dias. E ele não pode negar que isto é uma história verdadeira e verídica. Epá, essa é linda. Isso é verdade, Marcos? A idade é tramada, epá, já não me lembro bem disto. Mas isso Lembro-me da Vanessa, da filha do Venceslau.
Epá, eu lembro-me que era grande fã do Venceslau Fernandes, a sério. Aquelas pernas, um nariz comprido como o meu, e assim, pernas arqueadas como eu. E com a Arminda. E como a... A Arminda. A Arminda tinha o nariz grande ou as pernas As arqueadas? pernas arqueadas. O Zé Carlos é que era fã da Arminda. Conta lá uma historiazinha da Eu contava Arminda. isto no beco frequentemente, não é? Que a Arminda tinha pernas arqueadas, enfim, na altura. Mas pronto, a Arminda também já não está cá, não vamos contar. Então já prescreveu. Já prescreveu. Eu estava-me a lembrar de outra história do Cebolinha. Uma vez estava lá na minha casa, no terraço, cá em cima. O Cebolinha tem histórias, porque essa história do fatalista, eu creio que foi o Cebolinha que partiu a cabeça ao fatalista. Foi verdade, com uma pedra da calçada, daquelas grandes. Pronto, o fatalista... Eram vizinhos, também não havia problema. Eram vizinhos. Mas eu lembro-me de uma história que foi o Cebolinha ao fatalista, nessa altura, que eu estava lá em cima no meu terraço, e vejo passar um gajo, que era o Cebolinha, com uma toalha enrolada na mão, cheio de sangue, completamente cheio de sangue, passou a gritar, não sei o quê. Porque é que aconteceu? O Cebolinha, vocês recordam-se, naquela altura havia aquelas bombinhas que eram os estalinhos, não é? Epá, e aquilo, o pessoal comprava aquelas coisas e metia dentro de uma chave que tinha aquele orifício, e enfiava lá aquilo. Eu acho que nem eram estalinhos, ele metia mesmo, aquilo era pólvora, cabeças de fósforos lá enfiados, e depois com um prego, estava-se a pôr a jeito, né? Com um prego e uma martelada, aquilo dava um estouro, rebentou-lhe com os dedos todos, quer dizer. Lembras-te disso? Isso foi falado. Quer dizer, ele passou lá ao meu terraço, eu não vi, não presenciei, mas soube que essa história aconteceu e ele arrebentou com os dedos todos. Pronto, felizmente manteve os dedos, mas está lá a cicatriz. E as guerras dos balde d'água? Epá, eu tenho uma história com as belas do balde d'água, há muitas. Eu e o Miguel Custódio, uma vez estávamos no café, foi o maior balde d'água, nem foi balde d'água, foi mangueira d'água, assim com força. Estávamos no café, eu disse, pá, vamos embora, que esse pessoal normalmente saía da Masdoura, assim, 11 horas, meia-noite. Saímos os dois mais cedo e fomos para casa, saltámos ali para a casa do Sapata e depois saltámos para a casa do Manel Leal. Não, perdão, fomos para a casa do Sapata. O Sapata tinha cá fora uma mangueira. Puxámos a mangueira do jardim e metemos lá debaixo numa coisa. Quando o traineira vem a passar, ele chega ali pela parte do beco, passa para o outro lado e vai a passar mesmo à nossa frente. Epá, mandamos com uma esguichada de água. O traineiro que já cá não está. Teve que segurar os óculos, que ele ficou todo encharcado. Nunca soube quem foi, nunca soube. Eu e o Miguel dalgámos a correr para aquelas charradas abaixo. Fomos para a casa do Chico, não é? Do avô dele e meu tio. E assim que a gente entra em casa, o Chico Rec, assustadíssimo, a gente assustado, éramos putos, tínhamos medo de que depois acontecesse alguma coisa, não acontecia nada, né? Mas a gente tinha medo que acontecessem coisas. Então eu lembro-me de entrar em casa do Chico Reco e ele ter uma caçadeira enorme atrás da porta, estás a ver? E o Miguel agarra na caçadeira e diz assim, o Miguel tinha aquelas cenas, se eles vierem aí eu dou um tiro neles e dava mesmo. O gajo com uma caçadeira atrás da porta, se abrisse a porta, viesse ali alguém, pronto, nunca mais ninguém. No outro dia, no salão, no café, aquilo foi muito falado. Eu também me lembro que o nosso café aqui em Valmaceira era muitas vezes frequentado por pessoas que passavam aqui, grandes artistas da rádio e da televisão portuguesa. E uma vez chega aqui uma senhora chamada Luísa Barbosa e um senhor chamado António Calvário e entraram dentro do café. E nós estávamos todos sentados e o Menai assim, quando entra a Luísa Barbosa, olha a Tirmelinda! Que era uma personagem do Vila Faia. Que era a Tirmelinda? Era uma personagem do Vila Faia que era uma dos anos telenovela. 80, que era a Luísa Barbosa. Tinha uma taberna. Tinha uma taberna onde jogava flippers, lá nessa taberna, o António Feio e o Nuno Homem de Sá. Voltando... O nome de Sá, que era o menino Pedro. Era o menino Pedro. Era ou não era? E jogava boxe nessa Era, exatamente. Não era? E depois jogou no Belenenses também, numa altura que jogou... E hoje é acusado de violência doméstica. E hoje o Nuno Homem de Sá ainda joga boxe. Deixa-me só voltar aqui ao balde d'água. Ok. Epá, um dos melhores baldes de água que eu assisti a vários, mas um dos melhores foi no casamento, eu não me lembro se foi no casamento do Arliano, se
foi do Nelo e, não, ou do Nelo e da Fernanda do Mendonça. Foi num desses. Estávamos na rua da padaria, pá, e aquilo eram batalhas assim grandes. Havia gajos pendurados em telhados, outros... Era gajos em todo o lado. E o Nuno, o meu primo Nuno, já na altura era gago, mais ainda do que agora, estava com um balde de água cheio, assim, a ver onde é que eles vinham, toda coisa. E chega ao Carmona. O Carmona era aquela personagem que não falhava uma pedrada em alguém. E o Carmona chega ao pé do Nuno e diz assim: Nuno, está ali o gajo escondido, dá-lhe o balde de água. E o Nuno dá-lhe o balde de água e o Carmona espeta com o balde de água pela cabeça abaixo do Nuno. E o Nuno gaguejar. Pá, foi o melhor balde de água que eu assisti. Mas a propósito de gaguejar, havia aqui um gajo, o Evaldo Maceira, que era campeão nessa arte, não é? Do gaguejanço. Enfim, tínhamos aqui algumas pessoas assim, enfim, são problemas que todos nós podemos ter. Que era o Pardal Bravo, o Luís. O Luís foi à inspeção comigo e com o Cebolinha. O Luís foi à inspeção comigo e com o Cebolinha, portanto ele é L, eu sou J, o Jorge também é J, e estávamos ali todos juntos, era por ordem alfabética. Já não sei quem é que estava em primeiro, quem é que estava a seguir. Havia lá uma altura em que nós tínhamos que dizer quanto é que pedíamos, quanto é que medíamos, quanto é que pesávamos e quanto é que tinha o nosso pé. Claro que era só dizer, não custava nada. Epá, aquilo era, ele estava nervoso, não é? Quando fica nervoso. Eu lembrei dele uma vez, passar ali à porta do beco. Olá, Luís! Oh! Só quando chegou ao salão, ao café, que eu vou dizer a palavra. Mas lá o homem perguntou-lhe quanto é que media o pé, quanto é que a altura, etc. Ele lá conseguiu dizer algumas coisas, quando foi a parte do pé ele não conseguiu dizer. O homem teve que dizer, homem, meta aí o pé. A medir o pé, teve que meter o pé lá no mar. Homem, meta aí o pé. Meta aí o pé, mas foi. Enfim, o Luís é uma personagem... Também de se conta do Carreira, né? Quando ele era a jogar as cartas, era quá, 4 para mim. E o Mendes também era gago, o Mendes também patinava. Um bocadinho, esse era só Havia uma várias. Voltando ao tema dos baldes de água, havia sempre assim, no Carnaval, havia os trecos-larecos. Sim, os treclarecos, não falámos disso. E recordo-me de um gajo que veio renovar o Carnaval de Valmaceira, que foi o Zé Vitorino. Que quando chegou cá, além dos trecos-larecos, o gajo fazia pior. O gajo punha silicone nas fechaduras da malta. Que a malta, quando queria abrir a porta de casa, não conseguia. Que ele corria as casas todas a pôr fechadura. No outro dia a malta queria entrar em casa e não conseguia pôr a chave. Não, foi um corrupio para as calas a trocar fechaduras. Mas há uma coisa que não falámos e que... Mas deixa-me só, já que estás a falar, não sei se ias falar do Zé Vitorino. Ia mudar de assunto. Mas então vou só acabar com esta do Zé Vitorino, porque acho que é uma coisa só para... O Zé Vitorino tinha muitas coisas, não é? E tem ainda. E tem ainda. Agora está um bocadinho mais calmo, mas o Zé Vitorino era uma personagem com muitas histórias e muitas partidas e muita coisa. Eu lembro-me dele fazer uma no casamento do Nuno, se bem se lembram, foi assim o top daquelas que eu acho que já prescreveu também, pronto, mas também se soube quem era, não é? Na mesa redonda, na lareira, havia várias pessoas e ele, de véspera, ele tinha galgos, não é? Tinha cães e galgos, e ele de véspera teve o cuidado de ir catar pulgas, não sei se é o termo que se utiliza, catar pulgas e guardá-las numa caixinha. Num frasco de vidro. Num frasco de vidro, levá-las para o casamento do Nuno e largar aquilo debaixo da mesa, ou de algumas mesas, não sei se foi em quantas. O pessoal estava-se tudo picado, tudo desgraçado ali. E também me lembro de um casamento, isso eu tenho a certeza que foi aqui no Cortiço, não me lembro de quem foi o casamento. Lembro-me que ele agarrou num melão e a mandou, na brincadeira, para a cunhada agarrar, na altura, a Dulce. Sim. E a Dulce não agarrou o melão, acertou-lhe na cabeça e ia matando. O Zé Vitorino também tem uma história na rodoviária, que nós vinhamos para cá. Essa história também é boa. Muitas vezes ao fim do dia, e ele dava aulas e tinha uma pastinha amarela. Dava aulas de eletrotecnia na escola, não é? E ele tinha uma pastinha amarela e vinha no final do dia connosco, e aquilo naquela altura, a rodoviária nas Caldas às 7 da noite, aquilo estava cheio de gente. O autocarro vinha cheio e vinhamos em pé. O autocarro vinha cheio e vinhamos em pé. Eu também vinha nessa viagem. E então há um dia que, claro, quem se safasse melhor para dentro do autocarro, mas parece que cá chegasse, o resto tinha que vir do outro, e se viesse, não é? Pronto, não sei se havia outros.
E há um momento em que o pessoal, ele atrasa-se, portanto, já não tem lugar, percebe que já não tem lugar, entra no autocarro com a sua pasta amarela e diz: passageiros com destino a Valmaceira, Confeiteira, Tornada e Bairro Social, é o autocarro de trás. E é só o pessoal a sair e ele senta-se. Portanto, conseguiu arranjar ali espaço para se sentar e o pessoal saiu todo. Essa história é Essa é a altura que o pessoal de Valmaceira ia tirar Erasmus para o Campo Rio Maior, não é? E levava bombinhas de mau cheiro também para a rodoviária, mandava aquilo para o chão, fazia assim o pessoal todo a afastar-se dali. O Rui Pedro há bocado falou nas viagens do grupo do Traineira, do Menaias, do Kim Gravatas, não sei, já me lembro quem era mais. Nós também tivemos um grupo, era eu, tu, a João Polícia e a Dulce. E o Cebolinha. O Cebolinha, sim. Também fizemos, durante um ano, fizemos umas viagens também em grupo. E deixa-me partilhar aqui aquilo com que tu afinavas solenemente, que era tu vires a guiar o teu Fiat Uno branco em quarta a fundo, e eu dava-lhe assim um toquezinho de barbela na manete das mudanças de zinga, estava no carro e ele ficava a acelerar em vão e ele afinava tanto. Era mesmo. Mas íamos trabalhar para as Caldas. Era. Mas o tema que eu ia introduzir há bocado era as nossas viagens a pé para a Via Mar e para o Pão de Ló e para essas coisas assim. Eram umas coisas interessantes. Ainda começou no tempo quase da Barroca da Moira, que ainda não havia estrada. E depois havia uma coisa que era curiosa, que era quando nós vinhamos da Via Mar, dava para perceber quando vinhamos sãos e quando vinhamos bêbados. Porque quando vinhamos foi quando a estrada só tinha aquele tuvenã, aquele pó branco. Quando nós vinhamos sãos, chegávamos limpos. Quando vinhamos bêbados, vinhamos todos brancos, vinhamos a roçar para as canas o caminho todo. Ficávamos todos brancos de pó das canas. Que era quase sempre. Pá, eu tenho lá uma cassete da Via Mar que vocês iam adorar ouvir aquilo. Uma cassete gravada lá. O pai do Rui Pedro era barman na Via Mar, o Pata Larga. Aquilo era uma discoteca. E o DJ era o Rocha. Não, enganas-te. E foi o Pina. Mas O DJ o Rocha durante anos. O Rocha durante anos. O meu pai era o barman, o Pina era o DJ, o Rocha era o segurança e o Jaquim do Correio era o porteiro. E aquilo, eles faziam lá as sessões e terminava sempre com uma música do Mário Mata que era: vamos embora, Manel, não há nada para ninguém. Mas fizemos muitas horas de Via Mar. Alguns de nós arranjámos lá namoradas. Diz alguma coisa, Zé Matos? Isto não te diz nada, não? E foi um Como é que tempo. era? As vossas namoradas eram aqui de Valmaceira? Pode-se falar nisso? Já prescreveu? Epá, eu posso falar por mim. Sim? Epá, Era então, interessante falar sobre por isso. exemplo, O pessoal está todo casado? da ou não? malta que está aqui, da minha geração, é só o Jaime Matos. Também? Jaime Matos, só para não dizer que é o Feijão. E então o Jaime, epá, a primeira namorada que ele teve foi a primeira Está bem. Já falámos dela. A primeira namorada que eu tive foi uma Miss. Uma miss daquilo que as mulheres fazem, uma miss no cabelo. O permanente, ao contrário. Não, agora a falar sério. Não, nós, a malta de Valmaceira, da minha geração, a geração anterior, os homens de Valmaceira casavam todos com mulheres do casal Pardo. Tem essa ideia ou não? Não tinha. Não. Eu vou-te dizer. Olha, Tónica, Zé Vitorino, o meu irmão. Engraçado, nunca tinha E pensado há mais. Foi à parte, vá, como se costuma dizer. nisso. O registro da maneira como tu saíste desculpa, dessa. um fé diver. Foi um fé diver. E então, epá, nós quase todos namorámos ali entre os 16 e 17 anos, aqueles namoricos, o Jaime com a Elsa, eu também com algumas miúdas aqui da terra, simpáticas, né, giras. E não queres concretizar com quem? Hã? Pá, sinceramente, este tema acho que não. Não faz sentido. Não faz sentido, mas pode ferir algumas suscetibilidades. Ok. Eu ia contar uma cena, uma história, agora vocês com os namorados desorientam-me logo, estás a ver? Como eu agora estou solteiro, tenho... Mas eu por acaso acho que devia haver uma sessão com as
as miúdas da Sim, nossa sim, idade. Sim, acho que sim, tenho isso pensado. E eu sei que a Célia Vivaldo ia ter aqui muitas histórias para contar, Acredito que sim. a João também, Vamos combinar isso. e acho que isso ia ser uma coisa engraçada. Mas ele estava a falar, nós uma vez combinámos ainda lá em Almada, pá, vamos de férias, vamos fazer uma aposta, temos que arranjar uma namorada a cada um. A minha durou 30 anos, a dele não. Mas ele também arranjou. É verdade que ele também arranjou. Eu namorei durante 9 anos e tive casado 22, portanto tenho um relacionamento de muitos anos e o Zé Matos também arranjou uma namorada, mas pronto, ele não quer dizer, eu também não digo. Já agora deixa-me contar uma história. Há bocado lembrei-me agora. Estavam a falar de telhados por causa dos baldes de água e não sei o quê. Vocês são daquela noite passada naquele épico bar Bad Night, em que epá, metade do bar era malta de Valmaceira. Foi a despedida de solteiro do Nuno. Pô, eu nem me lembrava. Em que depois a malta toda estava a curtir e há um gajo de Valmaceira que sai e sobe para o telhado do Bad Night. Vocês lembram-se do Bad Night, que era assim um armazém em bico, não é? Uhum. E então começa a malta às 4 da manhã a sair do coisa e estava um gajo sentado lá em cima. E lembro-me de sair o Joca Pimenta e dizer: pá, quem é esse cabrão que está lá em cima, parte-me o telhado todo? Alguém de vocês se lembra quem é que era o gajo? Eu não vou dizer quem era, mas essa noite começou aqui em Valmaceira, em casa do pai da avó, do Nuno, na altura, e parámos logo ali na Cipolla a seguir, e lembro-me que andei lá a jogar golfe com os coisas dos guardanapos, com os porta-guardanapos, partimos os porta-guardanapos todos ao senhor. Depois, dali fomos para o Bad Night, e eu já trabalhava no banco na altura, cá nas Caldas, e eu, mais o Fernandinho da Vadeca, Fernando Rodrigues, também Deus tenha a sua alma em descanso. Fomos, quem foi convidado também para a despedida do Nuno foi o Mário João, que é o músico da Nazaré. E o Mário João nessa noite ia tocar para o Bad Night. E então, ao que parece, não é que eu me lembro, porque não me lembro absolutamente nada dessa noite, a não ser de tu teres andado em cima do telhado, não foste tu, foi uma pessoa. E eu mais o Fernando fomos para o palco cantar mais o Mário João, e aquilo não caiu nada bem ao Joca, que depois no dia a seguir, na segunda-feira a seguir, foi ao banco ralhar comigo, que ainda se tivesse embabadado lá, ainda era como o outro, agora embabadaram-se fora, e depois vieram para ali fazer desatinos, e sei que eu não fiquei nada satisfeito. A história é assim. Por falar em mulheres à nossa procura. Uma noite nós tínhamos um jantar que era umas apostas de futebol. Não era apostas, aquilo era uma liga de futebol que havia na altura, que era a Liga Record, ou que é que nós apostávamos e ver quem é que ficava em primeiro. Epá, e houve uma noite que fomos jantar, depois havia os 2 primeiros ou os 4 primeiros que pagavam. Pá, eu sei que era eu, o César, o Nuno, era assim uma seita, e mais uns amigos de Alfeizerão, Pinguim e não sei o quê. E fomos jantar, epá, e depois fomos para a Greenhill, para a discoteca, até às tantas da manhã. Quando vinhamos de lá, a polícia mandou-nos parar. Mandou-nos parar, porque pronto, era aquela hora, mandava parar toda a gente e calhou a ficarmos lá um bocadinho parados. Eu sei que depois tivemos que ficar lá à espera e tal, que aquilo passasse. Pai, chegámos todos a casa já tarde. Já tarde não, já cedo, já era de manhã. O Nuno, as mulheres estavam todas preocupadas e a ralhar connosco de chegar a casa àquela hora. O Nuno chega a casa e antes que a mulher dele ralhasse com ele, começa ele a ralhar com ela. Pois, as mulheres das outras todas preocupadas a ligar e tu ia dormir, nem me ligaste nenhum. Foi o melhor. Mas havia um que a mulher deitava-se à porta, encostada à porta da entrada de casa, que era para ter a certeza que acordava quando ele chegasse. Resta-nos despedir, agradecer a todos por estarmos aqui hoje. No fundo, é um encontro de amigos, e isso é que vale. A garrafa já vai quase no fim. E o jantar foi bom, e foi bom estarmos aqui todos. Acho que devemos fazer isto mais vezes. Obrigado a todos. Eu não estou mandatado pelos colegas que estão aqui, mas acho que temos que te agradecer de nos teres recebido em tua casa, de nos ofereceres jantar, de ofereceres a garrafa que a senhora da Ucrânia te ofereceu. É verdade. Foi uma noite muito bem passada e estas histórias
é sempre bom recordá-las e é bom que elas fiquem registadas. Um abraço a todos. É isso. Obrigado por todos. E agora vou contar uma história.